Vamos orar antes de começarmos, irmãos. Muito obrigado, Pai, por esse domingo que estamos tendo juntos aqui. Obrigado pelo que já ouvimos, que nos direcionou a atenção para o seu Filho Jesus. Obrigado por ver o exemplo que temos aqui entre nós, tantos discípulos como França e a Graça, que têm servido ao Senhor, Pai, que por amor ao Senhor têm servido uns aos outros também. Nós te agradecemos por essa igreja, te agradecemos por sua palavra, pelo seu Espírito que habita em nós e pedimos que o Senhor continue conosco nesse período em que vamos estudar a sua palavra, para sairmos daqui animados e cheios de fé para colocá-la em prática em nossas vidas, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos a Romanos 15, irmãos. As aparências frequentemente enganam, não é verdade? Em março desse ano, eu li uma notícia na Folha de São Paulo. Olha esse ovo, vai aparecer aí atrás. Que bonitão. Mas a notícia dizia o seguinte: Peter Carl Fabergé fabricou cerca de 50 ovos imperiais, como esses daí, para os czares russos, entre 1885 e 1916. 42 deles sobreviveram, de acordo com Fabergé. Outros foram feitos para mercadores. Os ovos requintados de Peter Carl Fabergé se tornaram mitológicos desde que foram criados para os czares russos. Só a realeza e bilionários podem ter esperança de colecioná-los. Entre seus proprietários atuais estão a Rainha Elizabeth da Inglaterra e o Kremlin. Um desses ovos dourados de 8 centímetros foi retirado às pressas de São Petersburgo depois da Revolução Bolchevique de 1917 e ficou desaparecido durante décadas nos Estados Unidos. Um homem não identificado nos Estados Unidos avistou o ovo enquanto procurava objetos de ouro e o comprou por $14 mil, esperando conseguir um dinheiro fácil, vendendo a um derretedor de metais. Mas não houve compradores, porque ele tinha superestimado o valor do que ele achava que era um relógio e das joias dentro do ovo. Desesperado, o homem pesquisou na internet para ver se conseguia algum outro dinheiro e descobriu que era dono de um ovo Fabergé de $20 milhões, oriundo da corte da Rússia imperial. Já pensou se a gente conseguisse enxergar o valor das coisas num primeiro momento? A gente olhasse e visse isso vale. Ou então a gente olhasse para outras coisas e falasse, isso é uma porcaria, não vale nada. Imagina se a gente conseguisse fazer isso uns com os outros. Se a gente conseguisse olhar nas primeiras impressões e ver o valor real de cada pessoa. Não só as aparências, mas o que realmente está lá no coração e dentro da alma de cada um. A gente realmente ia se dar bem nessa vida, não? E a gente ia conseguir conquistar as coisas que realmente valem e descartar aquelas que não têm valor. E a aparência das coisas não ia mais nos enganar. Sabe, aqui nos capítulos 14 e 15 de Romanos, Paulo está nos dando instruções sobre como fazer isso na vida espiritual. Não vai ser um olho biônico ou um poder de X-Men que vai ajudar a gente a enxergar o valor das coisas, mas nós podemos nos treinar para enxergar o valor espiritual das pessoas e não sermos enganados pelas aparências ou pelo aquilo que é visível no primeiro momento. Paulo, nesses capítulos, ele está lidando com um provável problema de desunião entre os romanos, entre os cristãos de Roma. Havia uma minoria de irmãos que, depois que antes de se converterem, eram judeus, e eles criam que haviam dias mais especiais do que outros dias. Eles criam que havia alguns tipos de comida que eram mais especiais do que outros, e que eles não podiam comer determinadas comidas, que eles não podiam observar todos os dias da mesma forma como os outros. E esses irmãos não gostavam de ver a maior parte da igreja, que era composta de gentios, pessoas que não tinham fundo judaico. Eles não gostavam de ver o resto da igreja comendo qualquer tipo de comida, ou vivendo cada dia como se fosse igual aos outros. Eles criticavam esses irmãos, porque eles achavam que estava faltando zelo da parte desses irmãos para com as coisas que eram sagradas, para agir da maneira como eles achavam que deviam agir. E provavelmente se julgavam ser o remanescente fiel da igreja, aquela minoria e aquele grupo de pessoas tão zelosas que faziam qualquer coisa em nome do que era certo e justo aos olhos de Deus, e que considerava a grande maioria como infiéis, ou se não infiéis, no caminho para a infidelidade.
E por outro lado, a gente tinha os irmãos que não eram judeus, eles já haviam entendido os modos de Cristo. Eles já haviam entendido que, puxa, como cristão, eu posso comer qualquer comida, contanto que eu agradeça a Deus e tenha um coração agradecido. E sabe como esses irmãos estavam olhando para os outros com um fundo judaico? Estavam desprezando esses irmãos, falando, esses irmãos são fracos, porque não entendem nada sobre o que é que Cristo e a liberdade de Cristo significa em nossas vidas de verdade. E aqui em Romanos 14, vamos ler juntos do 1 até o 12? A Bíblia fala assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Aqui no versículo 1, Paulo está falando, aceitem o que é fraco na igreja. Ele não está criticando a fé desses irmãos, ou dizendo que a fé deles era fraca no sentido de não ter força para salvá-los diante da presença de Deus. Não, eram irmãos incríveis e eram irmãos salvos. O que era fraco nessas pessoas era a capacidade delas de entender as consequências de sua fé. Uma vez que eu sou um cristão e que eu tenho uma fé, como que isso deve determinar a maneira como eu vivo? O entendimento dessas pessoas ainda não estava completo. E ela achava que não podia fazer todas as coisas que Jesus havia permitido a ela fazer. Mas aí Paulo fala para a igreja, olha, aceitem esses irmãos, sem discutir assuntos controvertidos, periféricos, que não eram essenciais para a união dos irmãos. Na vida cristã, a gente tem falado sobre isso, não? Há alguns assuntos que são prioritários, que são primordiais. Efésios 4, por exemplo, fala sobre 7 áreas na vida cristã, como um só Espírito, um só Deus, um só corpo, uma só esperança, uma só fé. A gente não pode errar sobre essas coisas, porque elas são centrais ao cristianismo. A gente precisa ter união sobre esses assuntos. Mas há outros assuntos sobre os quais não é necessário haver uniformidade. E a gente pode viver de forma unida e discordar a respeito de alguns outros assuntos que a própria Bíblia traz. Por exemplo, a gente tem uma certa liberdade porque esses assuntos não são cristalinamente claros nas Escrituras. Se o homem veio a existir por meio da evolução, ou se um dia Deus, criou o homem, sem demorar milhões de anos. Sabe, você pode ser um bom cristão e acreditar em uma visão, e você pode ser um bom cristão e acreditar em outra visão. Há outros assuntos sobre como nós deveríamos viver aqui dentro da igreja. Qual é o papel de liderança das mulheres? Boas pessoas, pessoas que amam a Deus, discordam sobre esse assunto. Como que deve... e há algum caso em que Deus tolera ou permite divórcio entre um casal? Pessoas acreditam de determinada forma e boas pessoas acreditam de outra forma. Esses assuntos não são essenciais na vida cristã. Embora sejam importantes, não são essenciais. Mas sabe, a gente vê a palavra de Deus apontando em uma direção. Sabe, uma das coisas essenciais entre nós, que nós vamos viver unidos. Isso é essencial. Mais importante do que concordar de
se pode existir ou não divórcio em determinados casos, é se nós vamos ficar unidos, mesmo discordando, talvez, desses assuntos. Ou mesmo não chegando a uma mesma conclusão, individualmente, a respeito desses assuntos. E aí Paulo continua aqui no versículo 2, ele traz o assunto, um dos assuntos controversos, ele fala, olha, como a gente falou, alguns irmãos acreditam que podem comer qualquer comida, outros acreditam que não podem comer qualquer comida. E aí Paulo dá direções para eles no versículo 3. Sabe, vocês que acreditam que têm a liberdade de comer qualquer coisa, não devem desprezar aqueles que não acreditam que têm essa liberdade. E o grupo que comia qualquer coisa não devia julgar o irmão que havia decidido não comer qualquer coisa. E no fim do versículo, Paulo explica por que eles deviam se aceitar, mesmo discordando. Deus havia aceito os dois. Deus havia aceito tanto os que decidiram comer qualquer coisa, como os que decidiram não comer tudo. Deus havia aceito a fé desses irmãos, e por isso nós e os irmãos lá em Roma deveriam acertar uns aos outros também. Nós não temos direito de rejeitar aquilo que Deus não rejeitou. Em última instância, esse é o problema. Quando a gente, em nome de ser zeloso, ou em nome de ser conservador com a fé cristã, a gente dá um passo além do que Deus deu, a gente tem um problema. Porque Deus, na soberania dele, ele resolveu deixar aberto alguns assuntos. Se fosse para ser claro, todas essas coisas das quais a gente falou, haveria uma direção clara na Bíblia. E a gente não precisaria ficar se perguntando ou se questionando qual seria essa direção. Aqui no versículo 4, Paulo critica os irmãos, na verdade, provavelmente os fortes na fé, porque eles não estavam tendo consideração para com os fracos. Eu falo fortes e fracos porque a gente às vezes imagina, não, que quanto mais convicção a gente tiver sobre um assunto, mais forte a gente é na fé, não? Quanto mais conservador sobre algo, mais próximo de Deus a gente está. Quanto mais alto a gente levantar a bandeira do que é justo, mais perto do céu. Mas não é bem assim. Na verdade, a força espiritual está em você alcançar a medida de onde Deus mandou a gente ir, até onde Deus mandou a gente ir. Se a gente vai além, a gente, na verdade, começa a ser fraco. Porque ficar no momento equilibrado, ficar no lugar onde Deus quer que a gente fique, é o mais difícil. E ser convicto sobre o que Deus quer que a gente seja convicto, e ter liberdade para aceitar aquilo que Deus decidiu aceitar. É muito difícil fazer isso. Porque é muito mais fácil a gente encaixar e deixar tudo meio quadradinho, não? Dá mais segurança para a gente. Quando a gente esquematiza tudo, olha, Deus falou isso, mas se Deus deixou aqui meio torto, mas aí a gente endireita esse lado daqui e faz um retângulozinho, um triângulo ali, e a gente consegue entender melhor tudo. Mas não é como Deus necessariamente quer que a igreja seja. Na visão de Deus, quando Ele olha lá de cima, está tudo perfeito. E há ordem nas maneiras que Ele determinou que a gente fizesse as coisas. Mas como a gente está muito perto, às vezes a gente não consegue ver o desenho maior de Deus, não? E a gente acha que está bagunçado. E aí o problema é quando a gente tenta arrumar a bagunça de Deus, porque aí, aos olhos de Deus, isso cria uma bagunça de verdade. Do jeito que Deus deixou nas Escrituras, é a maneira perfeita de nós vivermos nosso cristianismo. Aqui nos versículos 5 a 9, Paulo dá outro exemplo sobre assuntos controversos. Alguns irmãos estavam considerando dias mais especiais que outros. E aí, de novo, Paulo não entra no mérito de quem estava certo. O ponto não é quem estava certo. O ponto era como eles estavam se tratando uns aos outros. E ele fala, olha, o importante é que você esteja convencido da postura e da visão que você adota na sua vida. E como você vai tratar pessoas que chegaram a uma conclusão diferente de você. O ponto principal é que tudo que a gente faz em nossas vidas deve ser feito para o Senhor. A gente deve ser capaz, cada discípulo de Jesus, de ir dormir com a consciência limpa. Ter a consciência limpa não é uma garantia de que a gente está indo no caminho certo. Mas não ter uma consciência limpa é uma certeza de que algo está errado. A gente precisa validar nossa consciência, treiná-la pela palavra de Deus. Mas se nossa consciência está nos acusando, tem algum problema com nossa fé. Sabe, o ponto principal é, Deus é capaz de julgar nossa consciência perfeitamente. Nem nós somos capazes, mas Deus é. Nós não somos capazes de julgar assuntos controversos na vida dos irmãos. E por que então a gente vai tentar?
Vamos deixar isso para Deus, que consegue fazer isso da maneira perfeita. Aqui no versículo 10 até o 12, Paulo já perguntou 3 vezes aos romanos até esse ponto: por que vocês julgam e desprezam seus irmãos? E essas perguntas elas só podem ser respondidas corretamente à luz do dia do julgamento, não? Naquele dia, quando todos nós estivermos de joelhos dobrados, não vai haver você está certo ou você está errado. Não vai haver esse tipo de coisa. Sabe o que vai haver? É Deus olhando nos nossos olhos, enxergando nossa alma e perguntando: você amou seu irmão? Você aceitou um ao outro? Você realmente seguiu o meu exemplo quando eu falei que o mais importante era vocês caminharem juntos e unidos? Paulo aqui nesse versículo fala que é para a gente deixar de julgar uns aos outros. Em outra tradução das Escrituras, fala: paremos de criticar uns aos outros e aceitar o que Deus aceitou. Vamos continuar lendo aqui no versículo 13. Portanto, Romanos 14, 13. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está em Cristo, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre vocês e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aqui no versículo 14, Jesus já havia ensinado que todo tipo de comida podia ser comida, não? Revogando os preceitos judaicos. E agora o próprio Paulo já havia ensinado isso também. E ele fala: olha, você pode comer qualquer coisa. E os fortes na fé teriam concordado, na verdade, os fracos na fé teriam, os que eram ditos fracos na fé teriam concordado com isso. Verdade, eu posso comer qualquer coisa. No entanto, o que Paulo está tentando ensiná-los aqui é que as pessoas, nós, diferimos na nossa capacidade de internalizar a verdade. Eu tenho um ritmo, você tem um ritmo. Em alguns momentos da minha vida, meu ritmo muda, dependendo da pressão a qual eu estou exposto, dependendo das dificuldades na minha família. Eu tenho uma capacidade de internalizar a verdade. Eu mudo, e você muda, você é diferente, nós temos histórias diferentes. E o que Paulo está falando é: vamos respeitar a nossa capacidade de absorver os princípios de Deus e entender a implicação desses princípios em nossa fé, em nossa vida. Aqui no versículo 13, 15, ele pergunta como que a comida pode se tornar fonte de destruição na vida entre vocês. Algo perecível como comida, como pode permitir, como que vocês podem permitir que isso se torne um tropeço na fé, na alma uns dos outros? E sabe, os irmãos que eram ditos fortes, eles podiam se sentir pressionados a comerem qualquer coisa, porque a consciência deles ditava que eles não deveriam comer qualquer coisa. E demoraria talvez anos, décadas, ou talvez eles nunca iam se convencer de que eles podiam comer qualquer coisa. E se os irmãos que comiam qualquer coisa os pressionassem demais, eles podiam ser levados a comer coisas que eles achavam que não deviam comer. E aí eles estariam pecando, porque ao comer algo que eles achavam que não deviam comer, eles estavam indo contra as suas consciências e aí estavam cometendo pecado. Ou seja, a destruição dos fracos seria causada pelo desprezo que os irmãos fortes sentiam, em nome de um entendimento superior das implicações da fé.
E aí Paulo fala, olha, Cristo pagou um alto preço por cada um desses irmãos, por cada um de nós. Pagou um alto preço pelos que entendem muito e pelos que entendem pouco. O nosso valor é igual e não é determinado pela nossa intelectualidade ou pelo nosso entendimento. No versículo 17 e 18, Paulo ensina, olha, o que os fortes precisavam é de perspectiva. Há coisas mais importantes em nossa vida do que exercermos liberdades individuais. O todo é mais importante aos olhos de Deus do que a minha liberdade. Se eu faço algo, eu posso estar plenamente convencido de que eu posso agir de determinada maneira. Mas em nome do meu irmão, eu deveria me abster de certas práticas, para não causar tropeço e para não atrapalhar a fé de outras pessoas. A falha dos fortes aqui era parecida com a dos fariseus, só que inversa, não? Os fariseus, eles praticavam a lei, os pormenores da lei, mas eles negligenciavam as coisas mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Os fortes, eles queriam deixar de praticar a lei de Moisés, mas eles também estavam negligenciando a alegria, a paz e a justiça dentro da igreja. E isso me faz lembrar de uma história dos fariseus. 2 fariseus iam dirigindo na estrada, e o limite da velocidade lá era 120 quilômetros. E aí, de repente, os dois estavam no carro e se deram conta de que, a gente está indo a 130 quilômetros, a gente está violando a lei. Vamos diminuir. Que tal a gente ir no máximo a 110? Porque a gente não corre o risco de passar do limite. E aí eles estavam lá, e aí, daqui a pouco 110, 115, e ficaram com medo. Falaram, não, mesmo 110 é muito alto, vamos voltar para 90 quilômetros, para deixar a gente bem seguro. E aí depois passaram de novo, falaram, não, vamos ficar em 70 quilômetros e não se fala mais nisso. E eles estavam lá a 70 quilômetros, e aí de repente passa um carro a 100 quilômetros. E aí eles olham pela janela e falam, seu infiel! Sabe, a edificação mútua vem quando um corpo, como todo, é tido como prioridade. A gente não tem liberdade, irmãos, de criar um padrão mais alto do que o que Deus criou. O padrão de Deus é perfeitamente alto. É alto na medida certa. Já é difícil cada um de nós nos submetermos a ele. Não vamos inventar novos padrões para nos sentirmos mais seguros. E ao inventarmos novos padrões, queremos colocar esses mesmos padrões sobre os outros. E esperarmos que porque nós, tudo bem a 70 km por hora. Se é como você vai se proteger de desobedecer a lei, ótimo para você. Mas vamos respeitar os que querem ir a 100. Vamos respeitar os que querem ir a 119. E vamos até ter compaixão dos que passam de 120. Paulo está dizendo aqui no versículo 22, feliz é o homem que entende as liberdades que possui por causa de sua fé em Cristo. No entanto, que jamais essa liberdade se torne uma causa de tropeço para os outros. O pensamento de Paulo nesse capítulo inteiro é resumido no versículo 7 de Romanos. Vamos ler Romanos 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Hoje o tema da nossa aula é esse: aceitem-se uns aos outros. E isso glorifica a Deus. Mas a gente podia se perguntar 3 coisas a respeito desse versículo, não? Como foi que Cristo nos aceitou? Porque o versículo fala para a gente se aceitar da mesma forma como Ele nos aceitou. Por que aceitar um ao outro glorifica o nome de Deus, afinal de contas? E como podemos aceitar uns aos outros? Bem, vamos pensar um pouquinho, como foi que Cristo nos aceitou? Como foi que Cristo aceitou você? Onde que você caminhava na sua vida quando você foi encontrado por Deus? Quando você teve a chance de estudar as Escrituras? Pensa um pouquinho. Como era seu nível de dedicação, de entendimento sobre as coisas espirituais? Você era consistente com até aquilo que você entendia? Você era íntegro? Como você vivia? Ou você está vivendo em rebelião ou num vazio longe de Deus? Romanos 5 fala que Cristo nos aceitou quando nós éramos inimigos dele. Ele não esperou a gente dar um primeiro passo. Ele nos aceitou antes disso. Ele colocou a mão dele poderosa e amorosa no meio da sujeira dos nossos pecados. E ele sujou a mão. Ele se envolveu conosco e nos resgatou de onde nós estávamos. Ele não pediu para a gente primeiro dar um passo
rumo à sala cheirosa e limpa dele. Ele não se importou da gente entrar na sala dele sujos e deixando um odor para trás. Assim Cristo nos aceitou. Quando Cristo amou a prostituta lá em João 8, ele a aceitou antes de dar a direção para ela de que não pecasse mais. Ele falou, eu vou estender misericórdia para você antes de saber se você vai parar de pecar ou não. Assim Cristo aceitou aquela mulher. Quando ele estava lá em Marcos 5, com o endemoniado, que tinha vários demônios nele, ele aceitou aquele homem antes do homem se tornar são, antes do homem se vestir. Ele aceitou aquele homem quando ele ainda estava nu, se cortando, com sujeira, sem tomar um banho, sei lá há quanto tempo, há meses, há anos. E aí o homem se tornou são, depois. Cristo amou e aceitou Pedro quando Pedro era um homem extremamente instável e não tinha nada de firme como uma pedra. Mas ele aceitou Pedro, ele acreditou em Pedro e ele trouxe Pedro para perto dele antes de Pedro mudar e se tornar o homem que começaria a igreja nesse mundo. Cristo aceitou João, o apóstolo, quando João era um homem colérico, quando ele entrou no vilarejo samaritano e quis que descesse fogo dos céus para exterminar aqueles pagãos que não haviam aceitado a Cristo. Foi anos depois, décadas depois, que João se tornou o apóstolo do amor. Cristo o aceitou quando ele era filho do trovão. Cristo amou Malco. Você lembra de Malco, o servo dos sumos sacerdotes que Pedro cortou a orelha dele? Ele estava lá com uma espada na cara de Jesus. Mas sabe, Jesus aceitou Malco. A espada naquela época era o equivalente a um revólver. Imagina você ser assaltado e ter um revólver na sua cara e você tocar no rosto do bandido. Daria até medo, não? Como que ele vai interpretar isso daí se eu tentar esticar minha mão? E o homem estava lá com a espada, mas Jesus foi lá, pegou a orelha dele e o curou. Jesus aceitou Malco. A gente nem sabe como que Malco reagiu a isso. Mas a gente sabe que Jesus o aceitou antes de qualquer resposta da parte dele. Jesus aceitou Judas quando Judas era um ladrão. Ele o aceitou de tal forma que nem os outros discípulos souberam que ele era ladrão. Ou seja, Jesus o tratou com tanto amor e tão igual aos outros, que nem os outros nem conseguiram se dar conta de que Judas estava indo num caminho ruim. Jesus sabia, obviamente, mas o aceitou. Jesus aceitou pessoas que responderam. Jesus aceitou pessoas que não responderam. O investimento e a aceitação de Jesus não é um investimento na vida das pessoas. Ele não aceita as pessoas para produzir juros e rendimentos. Ele aceita a pessoa porque ele é amoroso. E essa é a maneira como nós somos chamados a aceitar uns aos outros. Sem expectativa de retorno. Sem expectativa de que as pessoas vão compreender nosso amor. Sem expectativa de que as pessoas vão mudar suas próprias vidas. Aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou. Sabe por que aceitar uns aos outros glorifica o nome do Pai? Instintivamente a gente já sabe a resposta disso, não? Porque é algo tão belo, é algo que todos nós desejamos tão profundamente, que dar isso para outra pessoa, de fato, glorifica o nome do Pai. É algo tão difícil de ser feito, que glorifica o nome do Pai. É algo que exige humildade para fazer. E isso glorifica o nome do Pai. Sabe, em última instância, a gente só vai conseguir ser amigo de alguém que discorde de nós se nosso ego diminuir. Se a gente não se sentir tão ofendido assim por pessoas discordarem ou por pessoas virem a nós falar coisas que não gostam ou que querem que mude. Tá bom. Por favor, fale com amor e respeito, que isso me ajuda a ser seu amigo também. Mas se a humildade é grande, a gente consegue aceitar uns aos outros. E por isso, aceitar uns aos outros glorifica o nome do Pai. Porque é algo sobrenatural, algo que só é possível por meio do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Sabe como a gente pode aceitar uns aos outros? Primeiro, nós precisamos nos aprender
a nos sentirmos aceitos por Deus. Você só pode dar algo aos outros que você experimente. Você só pode ensinar ao outro algo que você tem aprendido. A verdade, irmãos, é que muitos de nós não nos sentimos aceitos por Deus. A verdade é que a gente luta com nossa autoestima. A gente até acredita, às vezes, que ter autoestima alta é contrário às Escrituras. Mas não é contrário. Apesar de o fruto de nossas boas ações ser como trapo imundo, como a gente já viu lá em Isaías, Deus nos ama e nos acha muito especiais. E não somos só nós que somos cristãos, Deus acha cada ser humano muito especial. Isso é inerente ao valor que Deus deu para nós. E ninguém, nenhuma situação pode tirar isso de uma pessoa. Mas sabe, nós precisamos lutar com nossa consciência, com nossas emoções, para nós nos sentirmos dessa forma diante de Deus. Aprender a nos sentir aceitos por um Deus que é paciente, que nos deseja de volta, mesmo que a gente tenha pisado na bola. Eu não sei como foi sua semana. Eu pisei na bola, e você? Mas Deus, Ele ama, e se você tem estado longe de Deus, Ele quer que você volte. Ele não está preocupado com o caminho da Via Crucis para você chegar lá. Ele quer que você volte logo. Ele não está preocupado que você dê um monte de passos antes de ir orar a Ele. Ele quer que você ore logo. Ele aceita você do jeito que você é. E sem dúvida, Deus vai trabalhar em sua vida para tornar você diferente do que você é. E diferente do que eu sou. E isso faz parte do amor dele também. Deus não vai tolerar pecados em nossas vidas. Ele vai nos incomodar e Ele vai usar pessoas, a palavra de Deus, o universo, até uma mula Deus vai usar para nos ajudar a vencer nossos pecados. Mas sabe, nós devemos beber da aceitação que existe, disponível para nós, para que a gente também possa aceitar um ao outro. Sabe, segundo, como a gente pode aceitar um ao outro? Você pode conviver com pessoas que pensam diferente de você, que veem as coisas de forma diferente de você. Talvez seja uma das maneiras mais efetivas de você aprender a aceitar outras pessoas. Você se enturmar e fazer um esforço intencional de ter convívio com quem você sabe que é muito diferente, com quem você sabe que não concorda com você. É bom isso para a nossa alma, para a gente aprender como que a perspectiva é dos outros, até entender a perspectiva dos outros. Um terceiro passo é, olha, vá com a disposição de ouvir primeiro. Não vá se defender, ou não vá ameaçado para criar novas amizades e expandir seu horizonte. Vá com o objetivo de, eu quero entender essa pessoa. Eu quero compreender a perspectiva dela. Vá com esse espírito. Quem sabe vai chegar um momento onde você vai falar a sua perspectiva. Mas se não chegar, você vai ter compreendido algo muito valioso. Você vai ter aberto um pouco seus horizontes e vai ter dado um passo na direção de aceitar uns aos outros. O fato é que nós todos somos tentados a cada instante a não aceitar o que é igual a nós, não é verdade? E a gente se sente muito confortável em quem é igual a nós, porque isso traz segurança. Mas sabe, Jesus quer nos levar até a beira do penhasco. Ele quer que a gente viva, sem dúvida, com aquele frio na barriga, mas com a liberdade e a emoção de nos sentirmos livres e de nos sentirmos com vida verdadeira, sentindo medo, sim, mas sentindo emoção, sentindo esperança, enxergando novas perspectivas e algo que talvez a gente não enxergue há algum tempo. Alguns acreditam que o homem veio existir por meio do criacionismo, outros por meio da evolução. Alguns acreditam que passar por sinais vermelhos no meio da noite é desobedecer às autoridades, outros não. Alguns acreditam que comer comida não saudável, como o McDonald's da vida, é pecar contra o corpo, o templo do espírito. Outros não têm problema em comer, até muito McDonald's. Alguns irmãos têm menos tempo para se dedicar às atividades da igreja, por causa de problemas na família, de situações verdadeiras no trabalho, ou até de estudo, e podem ser vistos por outros como descomprometidos. Cada um de nós precisa decidir em nosso coração quais são as nossas convicções e decidir aceitar quem pensa diferente em assuntos periféricos. Cada um de nós precisa decidir no coração os padrões de como a gente vai decidir usar nosso dinheiro. E ter em mente que nem todos vão chegar às mesmas conclusões que nós. Cada um de nós precisa decidir no coração sobre como a gente vai tratar o álcool,
se a gente pode tomar um pouquinho, é uma cerveja, é 2 cervejas, são 10 cervejas. Há conclusões diferentes sobre onde nós vamos chegar. E nós vamos precisar aceitar os irmãos que pensam um pouco diferente, ou muito diferente de nós. Nós vamos precisar ter convicção sobre que tipo de filmes e programas de TV a gente pode ou deve assistir como cristãos. E entender que nem todo mundo vai chegar às mesmas conclusões que nós. E algumas pessoas vão sentir bem em assistir determinados tipos de programas que nós jamais assistiríamos. Irmãos, eu quero enfatizar que eu não estou falando sobre áreas que as Escrituras deixam claro. Em cada um desses assuntos, nós podemos tomar uma cerveja e não ter problema, nós podemos ficar embriagados. E isso é pecado aos olhos de Deus. Nós podemos assistir um programa com uma situação, um relacionamento que a gente não sinta que há problemas, ou a gente pode assistir um filme pornográfico. E isso é problema aos olhos de Deus, porque imoralidade sexual é pecado. Eu estou falando sobre áreas e doses que não são delineadas claramente nas Escrituras. Você tem aceito seu irmão na fé? Você tem aceito o que é fraco na fé? Sem discutir questões controversas? Seus relacionamentos na igreja incluem pessoas que são diferentes de você? Pessoas que têm menos dinheiro? Pessoas que têm mais dinheiro? Pessoas com raças diferentes? Pessoas em posições socioeconômicas diferentes das suas? Frequentemente o que nos parece errado ou duvidoso cumpre propósitos esplêndidos nas mãos de Deus. E eu queria terminar com uma história. Uma velha senhora chinesa possuía 2 grandes vasos, cada um suspenso na extremidade de uma vara, que ela carregava nas costas. E um dos vasos era rachado, e o outro era perfeito. Este último estava sempre cheio de água, ao fim da longa caminhada da fonte de água até a casa, enquanto aquele rachado chegava meio vazio. Por muito tempo aconteceu assim, a senhora chegando em casa com 1,5 vaso de água. E naturalmente o vaso perfeito era muito orgulhoso do próprio resultado, e o vaso rachado tinha vergonha de seu defeito, de conseguir fazer só a metade daquilo que ele deveria fazer. Depois de 2 anos, refletindo sobre a própria amarga derrota de ser rachado, o vaso falou com a senhora durante o caminho: eu tenho vergonha de mim mesmo, porque esta rachadura que eu tenho me faz perder metade da água durante o caminho até sua casa. A velhinha sorriu. Você reparou que lindas flores existem somente do teu lado do caminho? Eu sempre soube do teu defeito, e portanto plantei sementes de flores na beira da estrada do seu lado. E todo dia, enquanto a gente voltava, tu as regava. Por 2 anos pude recolher aquelas belíssimas flores para enfeitar a mesa. Se tu fosses como outro vaso é, eu não teria tido aquelas maravilhas na minha casa. Sabe, irmãos, cada um de nós tem seu próprio defeito. Quando Deus nos criou, Ele planejou nossas fraquezas. As fraquezas não vieram por acaso ou por descuido de Deus. Ai, puxa vida, fiz você, puxa, olha o que deu. O meu plano era aquele, era maravilha, mas ficou meio... Não foi assim. Deus pensou junto com nossas forças, Ele planejou as nossas fraquezas. E Ele colocou no meio de nós para nos ajudar a enxergar como nós precisamos de Deus e como nós precisamos ser humildes diante de Deus. E o mérito de Deus e a glória de Deus é que Ele usa até as nossas fraquezas para produzir coisas belas na igreja e nesse mundo. Irmãos, vamos aceitar uns aos outros. Amém? Obrigado.